Bom dia, minha gente. Vamos começar o nosso café com cuidado, gente. É uma alegria estar aqui mais uma segunda-feira e lembrando que é a última segunda-feira do mês de julho. Gente, eu não sei para vocês, mas para mim esse mês de julho voou, passou assim muito rápido. Então sejam bem-vindos ao nosso último Café Cuidado do mês de julho do ano de 2024. É o último, né, gente? Nossa, voou. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar sobre um tema fundamental para o nosso bem-estar, para o nosso crescimento pessoal. Os 4 pilares da autoestima. Para você que não me conhece, eu sou a Ana Paula Brito, eu sou psicóloga e estou muito animada para compartilhar esse conhecimento com vocês e vamos explorar juntos, tá, gente? Juntos. Como podemos fortalecer a nossa autoestima e viver uma vida mais plena e satisfatória. Bem-vindos aí, quem já pegou o cafezinho? Café com cuidado, tem que ter café. Mas se você já tomou o seu café, tudo bem. Acomode-se, respire fundo para conseguir estar atento ao que nós vamos conversar. Como eu disse, nós estamos nos últimos dias deste mês e faltam apenas 3 dias para o novo mês começar, gente. E esse é um momento perfeito para refletirmos sobre nossas conquistas, nossos desafios e o mais importante, como podemos entrar no próximo mês com mais confiança, com mais autoconhecimento, com menos ansiedade e mais qualidade de vida. Porque a autoestima, ela é a base de como nos vemos e de como interagimos com o mundo ao nosso redor. Então é muito importante, porque ela influencia as nossas decisões, nossos relacionamentos e a nossa capacidade de alcançar objetivos. Então hoje nós vamos mergulhar profundamente nos 4 pilares que sustentam a autoestima. Então nós vamos ver o primeiro pilar. O primeiro pilar é o autoconceito. O que você pensa de você? Você não tá conseguindo me ouvir? Tem mais alguém, gente, que não consegue me ouvir? Fala aí pra eu tá sabendo se é só ela que não tá me ouvindo. Tá todo mundo ouvindo o que eu tô falando? Fala aqui pra mim, por favor. Bem-vindos quem tá chegando. Olha pra mim aí. Fala aqui se tá todo mundo me ouvindo, se tá dando pra escutar. Então vamos lá. Pra quem não tá ouvindo, tenta aumentar o áudio. Talvez possa ser o áudio que esteja baixo, tá? Então, como eu disse, nós vamos falar hoje sobre os 4 pilares da autoestima. E o primeiro pilar é autoconceito. O que você pensa de você mesmo? O segundo pilar é a autoimagem. Qual a opinião você tem da sua aparência? O terceiro é o autorreforço. Em que medida você se premia e se gratifica? E o quarto, por último, a autoeficácia. Quanta confiança você tem em si mesmo? Então, esses 4 pilares são muito importantes, porque a autoestima não é só vestir bem. A autoestima não é só estar feliz com a aparência, ela vai muito mais do que a aparência. A aparência também conta, mas é muito mais. Quantas pessoas que são lindas, mas não se sentem bonitas. A gente viu recentemente uma reportagem, nem sei se foi recente, eu que vi recente, mas não sei de que época que foi, a Sandy, do Sandy Júnior, ela falando que da aparência, ela não se sente bonita sem maquiagem, ela se acha uma pessoa feia.
Ela não consegue sair de casa, gente, não sai de casa sem maquiagem, desde pequenininha. Ela não consegue se ver indo numa padaria, numa esquina, sem estar maquiada. Então, vejam bem. Então, olha só, autoestima não é só estar bonita e bem vestida. Vai muito além. Então, hoje vocês vão saber, vocês vão aprender o que um desses 4 pilares significa, porque eles são tão importantes. E hoje também vocês vão entender como podemos incorporar esses 4 pilares em nossas vidas diárias, porque eu vou dar dicas práticas de como colocar esses 4 pilares no nosso dia a dia. Vou dar orientações, então fique ligado, pegue papel e caneta, porque você vai precisar anotar as dicas práticas que eu vou dar aqui de como melhorar cada pilar da autoestima na sua vida. Então aqui é um espaço seguro, acolhedor e juntos nós vamos trocar experiências, nós vamos nos apoiar nesse caminho de autodescoberta e crescimento. Então, estamos juntos, estamos aqui e eu estou aqui para ajudar você nessa jornada transformadora. Nós vamos começar entendendo esse primeiro pilar da autoestima, que é autoconceito. O que você pensa de si mesmo? Para a gente começar, eu quero contar algo que aconteceu comigo na minha adolescência. Quando eu era nova, por volta dos meus 15 anos, eu era muito tímida, eu era muito magra. E eu tinha seios, meus seios, eles nasceram nova e pra mim, na minha cabeça, era grande. Então, eu não gostava dos meus seios e nem do meu pé. Olha, gente, eu calçava 37, mas eu achava que meu pé era gigante, porque meu pé era magro. E assim, eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia dar a minha opinião de jeito nenhum. Eu achava que os meus amigos eram lindos, eram bonitos. Eu via todo mundo bonito, lindo, mas eu me via como uma pessoa mais feia. Eu não via valor em mim. Então eu cresci com a autoestima lá no chão, acreditando que a opinião dos outros era melhor do que a minha. E assim foi. Até que num relacionamento que eu tive durante muitos anos, a pessoa não queria ficar comigo. E como a minha autoestima era tão baixa, eu fazia de tudo. Eu negava a mim para estar com a pessoa. Eu deixava de fazer o que eu gostava e fazia tudo pela pessoa. Eu sofri muita ansiedade, não cheguei a ter crise, mas eu tive muita ansiedade. Eu dei várias manchas pelo corpo no fim da juventude, né, por causa da minha autoestima baixa. Eu ficava em busca de ser amada, eu ficava em busca de ser valorizada pelas pessoas. Eu entrei na faculdade achando que eu era muito burra, que eu não ia conseguir, que eu não ia aprender. Então eu cresci com a minha autoestima muito baixa. Até o início da faculdade, que foi onde eu fui aprendendo, resolvi buscar também terapia. Porque eu precisava melhorar. Eu estava num relacionamento que foram anos, gente, anos, mendigando amor, gente. Isso é triste quando a gente está num relacionamento assim. Então eu precisava mudar esses 4 pilares que eu vou falar. E o primeiro deles que eu comecei a trabalhar foi o autoconceito. Eu estava na faculdade quando o psicólogo me falou assim: você vai arrumar um caderno e você vai começar a escrever suas qualidades. Gente, eu não achava que eu tinha qualidade, eu achava que eu só tinha defeito. Até mesmo porque também eu tive uma educação muito difícil. Na educação que eu tive, o meu pai, ele achava isso, nem foi por maldade, foi porque ele também aprendeu dessa forma. Então meu pai, ele sempre enfatizava em nós os nossos defeitos.
sempre falava de nós as coisas ruins que a gente tinha. Até que um dia eu perguntei pra ele assim, eu devia ter uns 16 anos quando eu perguntei, pai, por que você só fala dos nossos defeitos? E ele falou assim pra mim, porque as qualidades vocês já sabem. Eu não preciso falar de qualidade, eu preciso falar o que vocês precisam melhorar. Então eu cresci também só olhando para os defeitos, só olhando para o que eu tinha de ruim. E foi muito difícil. Mas eu vi que é possível. Por quê? Porque eu consegui construir, eu consegui aumentar a minha autoestima. E muito. Só que a autoestima é igual uma planta. Se descuidar, morre. Se descuidar, morre. Então a gente tem que estar constantemente... Lembra lá da nossa caixinha de amor, do nosso potinho de amor, que eu sempre falo aqui, todo café é com cuidado? Todos nós temos o potinho de amor. E a autoestima é o auto-amor na prática. Então, quando eu me amo, eu vou ter uma autoestima alta e vou aumentar o meu potinho de amor. E é isso que eu vou ensinar para você hoje. Então, o primeiro pilar é o que eu penso sobre mim. Então, o que é autoconceito? O autoconceito, ele é a percepção que uma pessoa tem de si mesma. É a maneira como nos vemos, incluindo nossas características, nossas habilidades, nossos valores, nossas crenças, nossos comportamentos. O autoconceito, ele é o conjunto de pensamentos e sentimentos que temos sobre quem somos. E isso é formado na nossa infância e na nossa adolescência. Então, se durante a nossa infância nós escutamos só o nosso defeito, você não é só defeito, a gente vai crescer com a nossa autoestima acreditando que só temos defeitos. Mas se a gente consegue crescer com os pais, falando o que a gente precisa melhorar, mas enfatizando as nossas qualidades, vai ser melhor quando a gente chegar na nossa fase adulta. Porque a construção da autoestima começa na infância. Ela vai pela infância e vai pela juventude, como eu disse aqui para vocês, como foi a educação que eu tive, que dificultou muito a minha vida. Então, uma pessoa que tem o autoconceito positivo, o exemplo de uma pessoa, o pensamento dela será assim: eu sou uma pessoa competente e confiável no trabalho ou no que ela faz. Ela tem uma opinião positiva sobre si mesma. Agora, uma pessoa que tem uma opinião negativa, ela vai pensar assim: não sou boa o suficiente para alcançar meus objetivos. Porque a opinião que ela tem sobre ela está negativa. Então, ela não acredita, ela não tem uma boa opinião. Então, isso vai afetar a todas as áreas da vida dela quando a gente não tem uma boa opinião sobre nós. E qual que é a importância do autoconceito? Porque o autoconceito nos permite identificar os pontos fortes e as áreas a serem melhoradas. O autoconceito, ele é fundamental porque ele influencia nossas decisões. As escolhas que fazemos na vida, desde a carreira até os relacionamentos pessoais, são moldados por como nos vemos. Tudo como nos vemos. A vida gira em como a gente se vê. Então, o nosso comportamento e as nossas ações são muitas vezes reflexos do que acreditamos sobre nós. Então isso é muito importante. E nós estamos numa sociedade que, se vocês observarem, muito adoecida, muito. Com crenças de que enxergar as próprias qualidades, enxergar os pontos fortes é egoísmo. Tem pessoas que acham que é egoísmo enxergar os pontos fortes, olha só. Então, é muito importante a gente olhar, observar qual é a minha opinião que eu tenho sobre mim. E a autoestima, né, esse primeiro pilar, o autoconceito, ele está associado a uma autoestima elevada e um bem-estar emocional.
Enquanto o autoconceito negativo, ele pode levar a baixa autoestima, ele pode levar a ansiedade, pode levar a depressão. Porque, veja bem, a ansiedade e a depressão, elas estão ligadas diretamente de como eu me sinto, de como eu penso sobre mim, de como que eu penso sobre o mundo. Então, pessoas com autoestima baixa, elas tendem a ser pessoas depressivas e ansiosas. Gente, vocês percebem como é muito importante? Então agora anota aí, porque eu vou dar umas dicas para você salvar o seu autoconceito. Anota isso aí. Primeira coisa, para você salvar o seu autoconceito, o que você pensa sobre você? Você vai separar um caderno. O meu é esse aqui. Esse já é o terceiro caderno que eu comecei lá em 2015, mais ou menos. Aqui eu sempre compro cadernos assim. Eu gosto muito, sabe, gente, de cadernos assim. Esse aqui tá escrito aqui em inglês: Continue a Nadar. Esse é o filme Procurando Nemo. Rapidinho aqui pra vocês. Nesse filme, quando ele perde o Nemo, né, o Marlin, se eu não me engano o nome dele, ele sai com a Dory pra procurar o filho. Tem tanto tempo que eu assisti esse filme, tem anos. Deve ter uns 10 anos. E eu nunca esqueci. Eles estão procurando, aí ela fala: continue a nadar. Então, toda vez que eu estou passando por um desafio, por uma dificuldade e que o desânimo... Porque é normal, gente, isso é normal em todos nós. Às vezes a gente fica desanimado, a gente fica pra baixo. Eu falo pra mim: Ena, continue a nadar. Continue a nadar, 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 nadar. Continue a nadar. Continue. É normal estar desanimado, é normal a gente querer desistir de tudo, é normal. O que eu faço? Eu paro tudo que eu tô fazendo. Eu permito sentir essa emoção. Naquele dia que eu estou assim, eu me permito sentir. Amanhã é um novo dia. E recomeço. E aí eu pego sempre o meu caderno e escrevo. Todo dia eu escrevo. Eu chamo esse caderno de meu caderno das minhas emoções. É um caderno meu. Todo dia eu escrevo. Você pode escrever suas qualidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, o que você precisa melhorar. Você pode escrever suas reflexões do dia, você vai fazer uma avaliação do seu dia, o que teve de bom no seu dia, o que você pode melhorar no outro dia. Esse é o primeiro passo. E pra gente ter um autoconceito bom, a gente precisa aprender a ser flexível com a gente. Flexível. O que é ser flexível? É entender que nós não somos perfeitos. A ansiedade também causa o comportamento de perfeccionista, de querer fazer tudo perfeito. E nós não somos perfeitos. Nós vamos errar. Muito. Muito faz parte da vida. Os erros apontam o caminho do acerto. Então procure não se rotular. Se você for inflexível e rígido com o mundo, com as pessoas e com você, acabará sendo com você também. Se você não perdoar os erros que você cometer, você também não vai conseguir perdoar os outros. Você vai ser seu próprio carrasco. Então é importante rever suas metas, suas possibilidades reais de atingi-las. Então, lembre-se, você não é só... Não veja em você coisas ruins. Não se critique. Não se critique. Não pense mal de você mesmo. Ame-se durante o maior tempo possível. Mesmo quando as oscilações entre o amor por si mesmo e o ódio pessoal são reiterados, é preciso pedir ajuda profissional. Se você só se odeia, tem raiva, é preciso investigar o porquê. Amar o seu eu ideal, não o eu real. A gente tem algo que a gente busca, que é um ideal. O que eu busco como ideal? Mas será que a minha realidade pode chegar no meu ideal? Às vezes, a gente coloca uma lupa que a gente não consegue entender ou ver de verdade. Então, nós precisamos de amar o eu real. Que nem quando eu falo aqui sobre o corpo, que a gente vai falar na autoimagem. As pessoas vivem em busca de um corpo perfeito. Eu não quero ser magro, não.
Se eu coloco essa busca, eu nunca vou alcançar. Por quê? Porque não existe um corpo perfeito. A gente sempre vai encontrar um defeito, sempre. Então, o que eu busco? Um corpo saudável. Então, vamos buscar um corpo saudável, onde eu vou lá no médico, eu faço meus exames e tá tudo saudável. A busca do corpo saudável, isso que nós precisamos buscar. Aprenda a perder, a entender que errar faz parte da vida. Então, olha só, presta atenção. Recapitulando aqui. A autocrítica moderada, a autoobservação objetiva e a autoavaliação construtiva e as metas racionais e razoáveis ajudam no desenvolvimento do potencial humano. Por quê? Quando eu falo assim, não se critique, é não se criticar. Nós não devemos criticar o outro, mas nós precisamos fazer uma avaliação do que nós temos de bom, do que nós precisamos melhorar. É uma avaliação. Então, vamos supor que eu fiz uma avaliação. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa impulsiva. Se eu não tomar cuidado, eu como por impulsividade. Se eu não tomar cuidado, eu compro por impulsividade. Se eu não me vigiar, eu passo o dia inteiro na televisão. Então, eu já sei que esses são meu ponto fraco. A impulsividade é um ponto muito fraco na minha vida. Eu falo sem pensar. No momento de raiva, eu tenho que me policiar, senão eu falo, eu ofendo as pessoas. Por quê? Porque eu não consigo pensar nesses momentos impulsivos. Quando eu tô impulsiva, quando eu paro pra pensar, meu Deus. Mas a gente só pensa depois. Mas esse é um comportamento que pode ser modificado. Então, eu venho trabalhando insistentemente, persistentemente, me esforçando muito para mudar esse comportamento impulsivo na minha vida. Então, no entanto, eu emagreci 14 quilos, porque emagrecer está ligado a comportamento e não a dieta, tá? Não é a dieta. Então, o meu comportamento impulsivo, quando eu comecei há alguns anos, eu emagreci 14 quilos, porque eu vi que eu não emagrecia por causa do meu comportamento impulsivo. Porque eu começava a comer, eu não parava de comer, entendeu? Eu não conseguia parar. Então, entendem o quanto é importante a gente fazer essas avaliações? O quanto é importante a gente olhar, para a gente identificar padrões de comportamento na nossa vida? E uma outra coisa também que a gente pode fazer para melhorar o nosso autoconceito é a gente conversar com aquelas pessoas que a gente confia. Então, a minha irmã, por exemplo, eu sempre pergunto para minha irmã, eu sempre pergunto pro meu filho, e aí, o que vocês acham que eu preciso melhorar? Quais são as qualidades que você vê em mim? Então, isso é muito comum. Então, isso ajuda a melhorar o nosso autoconceito. Gente, lembra, todo mundo tem muito mais qualidades. Todo ser humano tem muitas qualidades, muitos pontos positivos. Nós só precisamos olhar para ele. Porque às vezes nós passamos o dia inteiro olhando para os pontos negativos que nós temos. Isso causa ansiedade, isso causa depressão, causa preocupações em excesso, destrói relacionamentos. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu passo só olhando para o que eu tenho de ruim, eu vou passar olhando para o outro. Porque a gente é batata. O que a gente faz com a gente faz com o outro. Então, destrói relações. Porque você vai passar a ver nas pessoas que estão ao seu redor só pontos negativos, só defeitos, só pontos fracos. E ninguém consegue viver em paz, pensando só em coisas negativas, pensando só em pontos fracos. Ninguém consegue viver em paz assim. Então, quando eu falo assim, gente, tratamento para ansiedade é mudança comportamental. É mudança do pensamento. Por isso que na terapia eu trabalho pensamento por pensamento. Vamos identificar qual o pensamento que você tem sobre você. Vamos mudar os pensamentos que temos. É isso, tá? Então, o nosso primeiro pilar foi o autoconceito. O que eu penso sobre mim. Agora a gente vai entrar no segundo pilar, também não menos importante, que é autoimagem. Que opinião tem de sua aparência?
Gente, eu conheço pessoas que não se olham no espelho, de forma alguma. Porque não se acham bonita, não gostam de si mesmos, não aceita o corpo que tem. Às vezes não aceita o nariz, não aceita o cabelo, não aceitam. Então, acreditar em si mesmo, tá, gente? Isso é autoimagem. Aceitar a si mesmo como você é, com suas qualidades, com suas imperfeições. A autoimagem é a percepção que uma pessoa tem sobre sua própria aparência física e também suas características. Então ela engloba como você se vê fisicamente, tá? Como que você se vê, incluindo os aspectos do seu corpo, do seu rosto, do seu cabelo, do seu estilo, entre outros. A autoimagem, ela é um componente essencial do autoconceito e pode influenciar significativamente a sua autoestima e o bem-estar emocional. Então, por exemplo, vamos supor que você não gosta do seu cabelo. Não gosto do meu cabelo. Você vai ter um autoconceito ruim. Então, os pilares da autoestima estão interligados. Se você não gosta, você vai ter um pensamento ruim. Vou contar mais uma coisa aqui também sobre mim. Eu tive muitas quedas, muita queda. Meu cabelo, olha só, meu cabelo tá bem pouquinho, tá acabando. Meu cabelo tá indo embora. E aí, comecei a fazer isso aqui pra dar um volume no cabelo. E eu me peguei com raiva, sabe? Nossa, meu cabelo tá horrível, meu cabelo é a minha identidade. E comecei no ano passado. E eu vi que isso tava me deixando ansiosa. Então, o que eu fiz? Comecei a fazer um tratamento. Então, se está incomodando, vamos trabalhar, vamos cuidar. E eu mudei meus pensamentos. Não, é o cabelo que eu tenho. Se precisar, a gente faz aqueles aplique e tal. Vambora, eu vou ficar parada só pensando no negativo. Então, qual é um exemplo de uma pessoa que tem a autoimagem positiva? Ela vai pensar assim: eu gosto do meu sorriso e me sinto bem com minha aparência. Ela vai se sentir bem. Agora, uma pessoa com autoimagem negativa: eu me sinto desconfortável com meu corpo e não gosto do meu rosto. Então, gente, lembra que eu falei aqui da de Sandy Júnior? Aquela cantora famosa, linda, que não se acha bonita, que não sai na rua sem maquiagem? É isso. Eu não gosto do meu rosto, eu não gosto do meu... Então é isso. A autoimagem é como você vê o seu corpo, como você aceita a sua imagem. Então nós precisamos ter uma visão realista e positiva nossa. Precisamos. Porque a autoimagem pode afetar a nossa relação com a gente, pode afetar a nossa relação com o outro. E a autoimagem negativa, gente, vai também trazer. Imagina você lá sem espelho, não conseguir, ai, mas eu sou feia, ai, mas isso é ruim, ai, mas eu não gosto disso em mim, ai, mas por que eu nasci assim? Aí a gente passa a olhar só o que as pessoas também têm de ruim. E o que vai acontecer? Pensamentos negativos, eu vou começar a desistir da vida porque eu não tô gostando de quem eu sou, da minha aparência, e a autoestima vai só caindo. Aí a pessoa, se não melhorar, ela pode entrar em depressão e ela pode até, se não tratar, chegar a um suicídio, um autoextermínio. Quantas pessoas estão aí num autoextermínio porque não aceitam quem são? Então, gente, é muito sério, é um tema muito sério, é um tema muito importante. Cuidar da gente, se amar, Jesus já trouxe para nós. Ama teu próximo como a ti mesmo. E o que o autoamor tem a ver com a autoestima? Tudo. Porque a gente só ama quem a gente conhece. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, como que eu vou me amar? Então tá bem interligado, tá, gente? Então, a maneira como você se vê pode influenciar como você se comporta e se apresenta em diferentes situações. As suas interações sociais, a sua percepção da aparência também pode afetar suas interações, incluindo a sua
confiança em situações sociais. Tem pessoas que não gostam do próprio corpo, elas nem saem, elas param de sair. Elas não vão, tem pessoas que não usam biquínis, não usam maior, porque não consegue aceitar o corpo que tem vergonha de vestir um biquíni, de sair numa praia de biquíni. Por quê? Porque não gostam do próprio corpo, não aceitam o corpo que tem. Tem pessoas que, não vou nessa tal festa porque eu não tenho roupa que vai ficar bem no meu corpo. Olha para vocês verem o quanto que isso destrói a nossa relação social. E nós nascemos para viver em sociedade. Então eu insisto numa coisa, prestem atenção nisso. Seu corpo e o modo como você enfeita ele devem agradar primeiro a você. Vista-se com a sua opinião, como lhe der na telha. Senão, o seu poder de decisão vai ficar sempre à mercê do que as pessoas vestem ou não. Então, sentir-se bem vestido é agradável. E olha, isso também é muito na nossa infância. Quantas vezes na infância os nossos pais, querendo que a gente veste uma determinada roupa, fala assim, se você vestir essa roupa, o que as pessoas vão falar? Olha, se você vestir essa roupa, as pessoas vão rir de você. Então, isso, preocupar com o que o outro vai falar, foi ensinado a gente a preocupar com a opinião do outro. O Miron falou assim: na verdade, perfeição é só para Deus. Nós precisamos de buscar a excelência. Não existem críticas construtivas, mas sim a verdade com amor. Sim, exatamente, gente. Perfeição é só Deus. Nós não somos perfeitos. Nós não vamos ter corpo perfeito. Nada vai ser perfeito em nós. Mas precisamos nos amar mesmo assim. Mesmo assim. E, eu acho que eu não visto bem. Gente, ok. Busca uma pessoa, uma consultora de imagem para você melhorar. Busque. Isso é saudável. Você querer melhorar o seu estilo. Você querer se vestir bem. Eu gosto. Isso é super saudável. O que isso não pode acontecer é se isso virar excesso. Se isso adoecer. Se eu não tô com a roupa adequada, então não vou para tal lugar. Isso que é o excesso. O excesso que é prejudicial. Então, o que é saudável? É o equilíbrio, é a busca. Não, eu gosto de estar com meu cabelo arrumado, eu gosto de estar cheirosa, eu gosto de passar uma barra. Ok, é isso. Aceita quem você é. Então, como que eu melhoro a minha autoimagem? Primeira coisa é praticando a autocompaixão. Seja gentil com você. E o que eu posso fazer? Vamos buscar critérios sobre o que é belo ou estético. O que é belo? O que é bonito, gente? Olha só, não tem mães, as mães, vamos olhar as mães. Que mãe que acha o filho feio? Namorado, esposo, namora aquelas pessoas e acham bonito. Olha, gente, por que nós não podemos nos achar? Então vamos descartar a perfeição física. Critérios rígidos. Vamos lembrar, não existe ninguém, nem aquela modelo mais linda assim que você olha, aquele modelo que você vê na televisão, ele deve ver um defeito nele. Porque é nossa característica. Então não caia na rede das ideias inalcançáveis. Não existe uma verdade absoluta, mas uma verdade com amor, como o Miron colocou. Não tem verdade absoluta sobre beleza. E as mídias colocam aquilo ali, é capitalismo, é para venda. É para venda. Quantas pessoas não conseguem estar aqui sem filtro ou sem maquiagens? É muito importante. E é por isso que você sempre vai encontrar pessoas que te acham lindo, bonito. Sempre tem, gente. Sempre tem alguém. Então descubra e destaque as coisas que você acha bonito em você, que você mais gosta. Procure
colocar o seu pensamento, o seu foco nas coisas que você gosta, nas coisas que você admira em você. O Byron falou assim: com relação à nossa imagem, precisamos ter alguns cuidados. Exemplo disso são os famosos que têm profissionais capacitados para cuidar da imagem deles. E uma coisa, gente, existem alguns transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, que são mais modelos que tem, gente. Aquelas modelos que a gente acha aquela perfeição, mas existem mais, né? Pesquisas mostram que é mais entre modelos que existem, né? Que a pessoa é magra, mas ela olha no espelho e ela se vê gorda. É uma questão de autoimagem, tá? Então, não aumente o que não gosta em você. Trabalhar na aceitação. Gente, olha só, é aceitação das imperfeições e erros, faz parte do crescimento. Então, não se compare com o outro. Para que sua autoestima funcione bem, deve haver uma aprovação essencial. Você com você. Aceitar você. A gente não ama o outro só a metade, ama o outro por inteiro. E assim com a gente também. A gente se amar por inteiro. Quem eu sou. Aceitar quem eu sou e como eu sou faz parte do segundo pilar. O quanto é importante esse olhar, né, que nós temos sobre nós. O terceiro pilar da autoestima é o autorreforço. Em que medida você se premia e se gratifica? É muito interessante também esse. O autorreforço, ele é uma estratégia de autocontrole e motivação, na qual uma pessoa recompensa a si mesmo por atingir metas ou exibir comportamentos desejados. Então, ele trata-se de um mecanismo interno que envolve reconhecer e reforçar as próprias conquistas e progressos, promovendo um ciclo positivo de comportamento e autoestima. Mas o que às vezes a gente faz? A gente começa na infância, né? Quando o filho não tem um comportamento bom, os pais vão lá e dão chinelada, põem de castigo, briga. E quantas vezes nós elogiamos os nossos filhos quando ele faz algo bom? Quantas vezes nós reforçamos o comportamento positivo? Porque nós também não aprendemos. Por isso que muitas vezes a gente reforça o negativo. E como a gente aprendeu a reforçar o negativo, a gente reforça o negativo em nós. Então, quando a gente faz algo errado, ou a gente fala algo que a gente não deveria ter falado, a gente fica ruminando. Oh, meu Deus, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Às vezes a gente se castiga. Tem pessoas que vão para as bebidas alcoólicas porque não conseguem, né? Por que eu fiz isso? Vai lá para aliviar na bebida alcoólica. Outros nas drogas, outros nas comidas, outros vão comprar, outros no sexo. E por aí vai. E por aí vai na procrastinação, no perfeccionismo. Por quê? Porque aprendeu o reforço negativo. Mas agora eu estou mostrando aqui para vocês uma nova forma de melhorar. Ao invés de você se punir por algo ruim, você vai se reforçar quando você fizer algo bom. E quando você fizer algo ruim, você vai dizer a si mesmo: tudo bem, Ana. Todo mundo erra. O que nós podemos fazer diferente da próxima vez? Ter compaixão, ser gentil com a gente mesmo. Porque é um absurdo, gente, é um absurdo que o nosso eu ocupe o último lugar no afeto que somos capazes de dar. Quanto a gente faz pelo outro? Quantas vezes a gente fica postergando as gratificações que merecemos e sempre dizemos para nós: um dia eu faço, mas esse dia não costuma chegar. Amanhã eu começo, amanhã eu começo, a procrastinação. Então a gente sempre fica em último lugar. Nós sempre nos deixamos por nunca tem tempo. Na nossa agenda, nós nunca temos tempo para nós. Nunca. Não é incrível? Aí o tempo vai passando, um ano passa, a gente vê, não, passou um ano, eu não fiz isso pra mim. Mais um ano. Nossa, chegou outro ano.
Já estamos aí há 6 meses de 2024. O que você fez por você? Você se colocou na sua agenda? Pelo menos você se colocou na agenda. Talvez você não esteja em primeiro lugar, mas tem lá um horário reservado para você? Me conta aqui quem conseguiu reservar. Então, uma pessoa com alto reforço positivo, ela vai fazer assim. Após uma semana produtiva no trabalho, ela vai falar assim para ela: vou me presentear com uma saída para jantar em meu restaurante favorito. Então, ela reforçou o comportamento positivo. Uma pessoa, por exemplo, que conseguiu cumprir uma meta de exercício físico, cumpriu. Nossa, consegui correr 5 km todos os dias desta semana. Então eu vou me dar um dia de spa como recompensa, um dia de relaxamento, de massagem. Olha que bacana, gente. Uma pessoa que conseguiu cumprir as metas e estudou consistentemente. Depois, aí ela vai pensar assim, uma pessoa com alto reforço positivo. Depois de estudar consistentemente para as provas, eu vou tirar um dia para relaxar e assistir meus filmes favoritos. Gente, uma pessoa que consegue ter esses reforços positivos, ela vai ter uma saúde mental equilibrada, menos ansiedade. A Rita colocou aqui: eu tenho dificuldades de reconhecer minhas conquistas e também de aceitar meus erros. Porque nós não aprendemos, Rita. Nós aprendemos muitas vezes que nós não podemos errar. Que reconhecer nossas conquistas é vaidade, é egoísmo olhar para nós. Mas eu tô aqui mostrando que não é egoísmo. Que você pode mudar, aceitar os erros, aceitar a imperfeição. E eu trabalho isso na terapia dia após dia, ensinando, mostrando o quanto é capaz. E é lindo, gente. Gente, eu falo assim que é lindo. O meu trabalho é uma das coisas que eu mais amo nessa vida, que é ver as pessoas se transformando. É as pessoas chegando nos atendimentos com autoestima lá no chão. E dia após dia ela vai reconstruindo, ela vai se amando, ela vai se apaixonando por si mesma e vendo a pessoa que ela nunca tinha visto. Isso é transformador demais. Rita, e você pode mudar isso. Isso pode ser mudado. Então, por que o auto-reforço é importante? Porque ele aumenta a nossa motivação. Então, recompensar-se por comportamentos positivos reforça a motivação para continuar agindo de maneira desejada. Fortalece a nossa autoestima. Reconhecer e valorizar as próprias conquistas contribui para uma autoestima mais saudável. Ajuda a desenvolver a autodisciplina, ao incentivar comportamentos consistentes e positivos. E reduz a dependência de recompensa externa. Quantas vezes a gente faz uma coisa, a gente fica esperando o outro falar: nossa, que bom que você fez. E às vezes o outro não vê, né? Às vezes o outro não vê aquilo que a gente fez. Aí a gente fica frustrado. Aquele tempo que a gente estava em fazendo algo bom para ter a recompensa do outro não vem. Aí a gente fica: nossa, eu fiquei a minha manhã inteira fazendo isso e não tive nenhum obrigada. Quantas vezes o nosso dia acaba, o nosso humor se transforma, bate um desânimo porque o outro não reconheceu aquilo que a gente fez. Porque a pessoa que não tem uma autoestima, ela fica dependendo do outro para reconhecer o valor, o nosso valor. A gente fica dependendo do outro, falar: ó, bacana, ó, seu cabelo tá bonito, ó, você tá bonita hoje. Por quê? Porque o nosso potinho de amor tá vazio. Ele colocou assim: eu tenho autocobrança, ansiedade e medo. Claro, por quê? Porque os pensamentos estão disfuncionais, os pensamentos estão negativos. A ansiedade causa autocobrança, causa medo, paralisa as nossas ações. Aí a autoestima vai
cada vez mais, ó. Então, é preciso mudar. Então, como que eu posso melhorar o auto-reforço? Eu vou tirar tempo para aproveitar minha vida, que a vida não foi feita só para trabalhar. Nem mais e nem só descanso, nem só trabalho. Passar o dia inteiro vendo TV no fim de semana também não é saudável. Levantar, fazer uma caminhada, uma leitura, aproveitar o fim de semana com coisas saudáveis, tá? Momentos de descanso e relaxamento não é só televisão, gente. Não é só televisão, não. Não é, presta atenção. Então vamos lá investir na nossa saúde mental, ok? Então nós vamos ativar o autoelogio e colocar ele para funcionar na nossa vida. Você tem medo de se parabenizar? Acha arrogante, pueril? Ou talvez você acha que nem merece seu autoelogio? Mas se você não se elogiar, você estará descuidando da sua vida emocional. Eu tenho dificuldade de exercer meus exercícios, caminhada e outras coisas. Por quê? Quando a gente faz algo negativo, aquilo ali aciona nosso ciclo negativo. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sou capaz mesmo. Nada que eu faço dá certo. Aí a gente não faz. Aí a gente fica, eu não consigo, eu tenho dificuldade. Então, às vezes, a gente precisa de um apoio emocional, psicológico, para dar aquele empurrão que a gente não tá conseguindo sozinho, tá? Então, autocuidado não é só ir no médico e fazer um check-up anual, não é só isso, não. Todos somos merecedores de reforço, não importa de onde venha. Recompensar-se renova o espírito. O nosso organismo se anima a seguir em frente, vivendo melhor. Gente, muito bom. Quando a gente recebe um elogio de alguém, não é bom? Nossa, olha lá, do nosso chefe, do nosso filho, dos nossos pais, marido, namorado. É tão bom. Por que eu não vou fazer isso por mim? Por que eu vou ficar esperando que o outro me elogie? Que o outro me bota pra frente? Não posso colocar, dar poder pro outro, da minha motivação pro outro. Eu tenho que ser a minha maior torcida. É eu. Então, quando eu conseguir algo que para você, né? Quando você conseguir algo que você achava tão difícil, ou quando você se atrever a vencer um medo que estava te incapacitando, ou quando você estiver enfrentando uma situação na qual você se sentir inseguro, não haja como se nada houvesse acontecido. Abrace a si mesmo. Dê-se um beijo e reconheça como você é o protagonista da sua vida. Tem pessoas que acham isso assim, misericórdia, isso é ridículo, meu Deus, ó. Não é. Isso é auto-amor. Isso é deixar o amor tomar conta da sua vida. E ainda você vai falar pra você: muito bem, você conseguiu, eu fui corajoso, eu fui corajosa, eu fui demais. Olha, não tenha medo de se elogiar. Você merece. Você merece autoelogio, tá? Isso não é egoísmo. Isso vai fazer de você uma pessoa mais forte, mais segura. Isso vai contribuir para que você funcione melhor com você mesmo. Então, agrade a si mesmo. E hoje, gente, eu vou me dar um presente para mim. Hoje eu quero ler à tarde e eu vou num lugar que eu amo ler. Quero ir na natureza, sentar e ler. É um presente para mim, sozinha. Curte a minha companhia. Entende, gente? Então é isso, o auto-reforço. Agora, o último pilar. Autoeficácia, que também é muito, muito importante. Quanta confiança você tem em si mesmo. Porque a autoeficácia é a crença na sua própria capacidade. É a crença na sua capacidade de organizar, de executar ações necessárias para produzir resultados desejados. Então a gente fala assim: ah, eu não consigo. Ah, é difícil.
Não consigo colocar práticas saudáveis. Não consigo cuidar de mim. O que é isso? É uma crença de que eu sou incapaz, de que eu não consigo. E isso, gente, essa crença, ela incapacita, ela limita a nossa vida quando a gente não acredita na nossa própria capacidade. Então, dá-se o nome de autoeficácia, a confiança e convicção de que é possível atingir os resultados esperados. Então, uma baixa autoeficácia levará você a pensar que não é capaz. Uma baixa autoeficácia vai te fazer sentir inseguro quando você fizer alguma coisa. Não vai permitir que você lute para conseguir aquilo que você deseja. Olha, gente, meu amigo Wagner, bom dia, que bom ter você aqui. Então, a autoeficácia, o quanto você acredita em si mesmo, o quanto você se acha capaz de conquistar as suas metas e os seus objetivos. Você é capaz? Você se considera capaz? Você acredita em você mesmo? Então, uma pessoa com autoeficácia alta lá na faculdade ou na escola, eu acredito que posso estudar e entender o material necessário para passar nas provas. Uma pessoa com autoeficácia. Outra pessoa com autoeficácia baixa, ela, não vou nem começar esse curso, que eu não vou entender, eu não vou conseguir terminar, eu vou começar e vai ser mais uma coisa na minha lista de que eu começo e não termino. Quantas pessoas que não acreditam em si mesmo, tem uma lista enorme de coisas que começaram e não terminaram. E cada vez que essa pessoa começa uma coisa e não termina, aumenta mais a capacidade de não acreditar em si mesmo. Aumenta mais a crença, viu? Eu não sou capaz mesmo, não consigo. Não confio em mim. Olha o quanto isso é importante. Uma pessoa que tem autoeficácia, autoconfiança alta na vida profissional, ela vai pensar assim: estou confiante de que posso liderar este projeto e cumprir os prazos esportivos. Quando ela começa uma atividade física, ela vai pensar assim: eu sei que eu tenho a capacidade de treinar e melhorar o meu desempenho para a próxima competição. Então, gente, isso é possível, isso pode ser mudado, são crenças, são pensamentos que você pode melhorar na sua vida. Então, a autoeficácia, que é a autoconfiança, ela melhora a sua saúde mental, ela aumenta a sua persistência, reduz o estresse e a ansiedade, porque uma forte crença em si mesmo vai diminuir os níveis, tá? Os níveis da sua ansiedade, do seu estresse, da depressão. Porque a pessoa, ela se sente mais preparada, mais confiante para lidar com os desafios. Uma pessoa que tem autoeficácia alta, ela promove o crescimento pessoal. Porque como ela acredita em si mesmo, ela confia em si mesmo, ela consegue encorajar, ela consegue coragem para as novas oportunidades e os desenvolvimentos de novas habilidades. Ela está em coragem para desenvolver novas habilidades, para enfrentar os desafios da vida. Então, 4 pilares. Um depende do outro. Se um não está bem, cada um vai caindo igual um dominó. Você tá lá com o efeito dominó. Um vai caindo, vai tudo ladeira abaixo. Agora, se um tá bom, eu vou melhorando um por um, vou levantando um por um. Então, preciso melhorar os 4 pilares. E como que eu vou trabalhar? Como que eu vou vencer a baixa autoeficácia? A primeira coisa é descobrir se eu tenho crenças de que eu não sou capaz. Se eu acredito que eu não consigo, que eu não vou dar conta, que eu preciso.
Porque eu preciso modificar essa crença. Eu preciso mudar os meus pensamentos pessimistas. Porque as pessoas com autoeficácia baixas, elas antecipam o futuro negativamente. Então elas começam, se eu começar isso eu não vou terminar. Se eu fizer isso. Então elas vivem na expectativa de fracassar e da própria incapacidade. Então elas sempre veem o pior cenário possível. Sempre. Elas veem o fracasso chegar em cada situação da sua atuação na vida. Ela nem fez, mas ela já preveu na cabeça dela que vai dar errado. Se eu começar eu não vou conseguir, então não vou fazer. Ela já prevê o fracasso. Prevê. Então essas profecias negativas, essas previsões costumam transformar em realidade. Por quê? Por quê? Porque nós mesmos a gente não vai se encarregar de se cumprir. Então, como eu já acredito que não vai dar certo, para que eu vou tentar? Para quê? Então a gente não vai persistir, a gente não vai insistir, a gente não vai se esforçar. Por quê? Porque eu já acreditei que eu não consigo. Não consigo mesmo. Então a gente não vai nem tentar. Entende, gente? Então, ser realista, ter metas claras, ter metas de acordo com a sua realidade. Você não pode pegar as metas do outro e querer colocar na sua vida, porque a sua realidade é você. Levantar todo mundo 5 horas da manhã. Você dá conta? É isso, é você. Por isso que você precisa ir lá no autoconceito. Se conhecer. Para você vir a se confiar. Conhecer a você mesmo. Então, quando decidir enfrentar seus medos, suas inseguranças, todos os passos anteriores vai te ajudar a distorcer a realidade a favor de você. Então, agora, como que eu vou integrar esses 4 pilares no meu dia a dia? Como? Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai anotar esses 4 pilares e você vai fazer uma autoavaliação. Qual deles você mais precisa melhorar? É todos? Então eu dei exercício para melhorar cada um deles. Você vai trabalhar insistentemente. Então você vai começar de manhã na sua rotina, você vai fazer uma rotina, tá? Ter autoconsciência, começar a refletir para você conseguir. Você vai usar afirmações positivas para fortalecer a sua autoaceitação. Eu me aceito como eu sou capaz, eu vou conseguir. Metas realistas para o seu dia. Durante o dia, planeje suas tarefas diárias e reflita sobre suas ações. Assuma a responsabilidade por elas. Então você vai, durante o seu dia, olhar para o que você está fazendo. Não ser máquina, refletir. E no fim do dia, você vai escrever lá no seu caderno. Lembra que eu mostrei o meu caderno aqui? Você vai escrever no seu. Como foi o seu dia? Quais sentimentos que você sentiu? Quais foram as conquistas? Quais foram os desafios? Reflita como você tratou a si mesmo, como você tratou os outros. Reforça a sua prática da autocompaixão. Gente, é muita coisa. É muita coisa, né? E vocês viram aqui que eu fui mostrando o quanto isso é importante. Aí tem gente que fala, até respirar. Como? Não vou conseguir, é muita coisa. Não sou capaz, não vou dar conta. Lembra, os nossos pensamentos determinarão quem eu quero ser, quem eu vou ser e o que eu vou fazer. Ok? Eu acredito em você. Eu acho, tenho certeza que você é capaz. E você? Eu sei que você é mais forte do que você imagina. Muito mais. Você ainda não conseguiu ver. Então, eu quero agradecer imensamente a presença, a participação de cada um de vocês. Foi muito, muito bom.
Foi uma honra compartilhar aqui e discutir os 4 pilares da autoestima: autoconceito, autoimagem, autorreforço e autoeficácia. Foi muito bom. A vida é um repleto, né, de altos e baixos. Não tem jeito, gente. Desafios, dificuldades, tudo isso faz parte da vida. Às vezes a gente pode sentir-se sobrecarregados por tanta dificuldade que a gente passa. Mas é exatamente nesses momentos que a gente precisa lembrar do nosso poder e da nossa capacidade de conquistar. Então, dentro de você existe uma força incrível que talvez você ainda não tenha descoberto completamente. Essa força é a sua capacidade de superar obstáculos, de aprender com as adversidades e a crescer com cada experiência. Cada passo que você dá, por menor que seja, é um passo em direção a algo maior e melhor. A sua autoestima, ao seu amor próprio, a sua saúde mental, que hoje a gente está vendo o quanto é importante ter uma saúde mental saudável. É sobre ser feliz, é sobre estar bem. Então, acredite em você. Celebre suas conquistas. Mantenha-se focado nos seus objetivos. Você é único e capaz. Não se compare com o outro, tá? Não se compare. Então, e a autoestima é igual uma sementinha. Todo dia eu vou regar, eu vou cuidar. Para ter uma autoestima boa é o autocuidado. Então, todo dia dê um passo em direção ao seu autoconceito, à sua autoimagem, ao seu autorreforço, à sua autoeficácia, todo dia. Todo dia. E antes de encerrar, eu quero fazer um convite, tá? Nós temos as nossas lives, né, 2 vezes por semana. A outra live é na sexta, mas eu vou ter que mudar o dia. Então, nós vamos fazer às quintas-feiras, às 8h25 da noite, 20h25 horas. Então, a gente vai ter um bate-papo sobre o transtorno de ansiedade, agorafobia, medo. Eu vou ensinar você a vencer o medo, tá? Então, vamos mantermos unidos, ativos, um ajudando o outro. Se você gostou do conteúdo desta live, eu convido você a apertar esse aviãozinho e mandar para aquelas pessoas que também estão precisando. Saiba que a terapia é um instrumento, uma estratégia, uma técnica para ajudar você se você tiver com dificuldade de se amar. Conte comigo. Conte comigo, tá? Muito, muito, muito obrigada por dedicarem seu tempo, sua energia para estar aqui comigo hoje. Agradeço muito e parabéns, porque se você está aqui é porque você está querendo melhorar a sua vida, a sua saúde. Um grande abraço e até sexta-feira. Bye, bye.